Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje eu quero falar com vocês, aproveitando aí o mês que nós estamos, mês de outubro, mês que se comemora aí a Reforma Protestante. Eu quero falar então sobre esse livro aqui, Cativo à Palavra, A Vida de Martinho Lutero, de Roland Bainton, lançado aí por Edições Vida Nova. Lutero é aí o personagem da Reforma Protestante, talvez o mais estudado, o mais conhecido, dado a todos os desdobramentos da Reforma Protestante, dado a tudo o que está ligado com a Reforma Protestante. Então, muita coisa se conhece sobre Lutero. Eu acho que, assim, já se leu muita coisa do que se poderia ler, do que se poderia produzir sobre Lutero. Mas esse livro aqui, ele me chamou muita atenção. Eu particularmente estudo a Reforma durante um tempinho, já leio bastante coisa sobre a Reforma, mas esse livro me chamou a atenção, dado a forma como o autor trabalha esse livro. E a gente está falando de um autor que morreu em 1984, né? Então, ou seja, já são 36 anos aí de falecimento, mas a forma como ele escreve, a forma como ele traz para a gente a vida de Lutero é algo muito interessante que me chamou muita atenção. Ele vai focar, obviamente, aí nos pontos principais de Lutero, né? Aqueles pontos que são comuns a todos, por exemplo, tempestade, que leva Lutero então a clamar por Santa Ana e a prometer que se ela o salvasse, ele entraria para o mosteiro, né? Vai falar sobre as 95 teses Wittenberg, as 95 teses afixadas lá na porta do castelo, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Vai falar sobre Worms, vai falar sobre os debates, vai pegar todas essas coisas principais aí sobre Lutero que você já sabe bastante. Se não sabe, então você vai ficar sabendo pelo livro também. Mas o ponto que me chama a atenção é a abordagem que ele vai fazer de alguns aspectos que saem fora desse senso comum, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele vai dando um salto histórico aí. Ele vai ele vai trazer como que era a vida de Lutero com Catarina Vambora. Ele vai dizer, por exemplo, alguns detalhes antes mesmo do casamento. Então, por exemplo, que elas são contrabandeadas. A Catarina Vambora era uma freira, né? E junto com outras freiras elas são contrabandeadas, entre aspas, com a ajuda de Lutero, dentro de barris, né? Isso está no filme, nesse filme mais recente de Lutero, que tem o Joseph Fiennes lá fazendo o papel de Lutero, e como que eles eram assim reticentes, como Lutero era reticente em se casar, como ele não queria se casar, como se tentou arrumar um outro marido para Catarina, até o ponto que, enfim, eles acabam se casando. E ele vai contar umas coisas interessantes, como que era a vida dos dois, como que era a lida ali de Catarina com Lutero e, obviamente, de Lutero com Catarina, alguns momentos que Lutero chama a atenção dela por algumas atitudes que ela tinha e como que ela era dedicada a ele, o tratamento dos dois ali em família, sabe? Como que era, por exemplo, ele vai falar a vida de Lutero com os filhos, a filha que eles vão perder ainda criança, enfim, como que era Lutero em casa, como que era Lutero como pai, e tirando aquela ideia que se tem, que Lutero era alguém irascível, era alguém que vivia falando palavrões, né, como se diz, um beberrão, que gostava de confusão e tal. Vai trazer esse lado mais humano de Lutero, vai dar detalhes interessantes sobre o período que Lutero está então como o cavaleiro Jorge, né, recluso, escondido para não ser morto. Vai dar detalhes sobre os debates que Lutero teve, sobretudo com Eck, que eles vão debater bastante ali. Enfim, é um livro muito bacana. Vai falar, por exemplo, da relação de Lutero com Thomas Müntzer,
que foi uma espécie de revolucionário comunista da época, que tentou implantar um reino de Deus aqui na Terra, e enfim, os exércitos ali do imperador o cercaram e acabaram matando ele. Ele acaba unindo ali alguns seguidores, mas enfim, e como que Lutero foi contra isso, né, obviamente. Vai falar, por exemplo, da relação de Lutero com Erasmo de Roterdã, porque há uma relação respeitosa no início, há uma relação cordial no início, e que depois, na medida com que o pensamento humanista de Erasmo vai se distanciando do pensamento evangelístico, evangélico de Lutero, então como que essas controvérsias começam a surgir, vai mostrar como que Lutero elogia o Erasmo de Roterdã, pelo posicionamento de Erasmo de Roterdã, como que Lutero entende que Erasmo, ao falar sobre o livre-arbítrio, foi o único que entendeu verdadeiramente o âmago da questão. Vai contar o destino do Johann Tetzel, o famoso vendedor de indulgências ali em Wittenberg no período de Lutero, que é uma coisa que, né, às vezes a gente fica assim, poxa, tá, ele surgiu, ele criou lá o poeminha, uma alma do purgatório sai quando a moeda no cofre cai, mas para onde esse homem foi? Então ele vai falar como que o Tetzel foi usado como um bode expiatório, como foi acusado de ter tido filhos fora do casamento, enfim, quer dizer, fora do casamento, de ter tido filhos, né? Ele era um monge, obviamente, não era casado. Então, assim, é um livro legal, é um livro que vai trazer umas coisas interessantes. O posicionamento de Lutero quando estoura a revolta dos camponeses ali, o próprio relacionamento, se assim pode se dizer, de Lutero com Frederico o Sábio, que era o príncipe eleitor ali da região de Wittenberg. Muito legal, gente, muito legal. Tem muitas gravuras da época, olha só. Tem muitas estilogravuras da época. E falando em gravuras, é legal. Ele traz também o pensamento e o posicionamento de Dürer e Karnak, que eram aí grandes artistas da época da Reforma e que acabaram aderindo ao posicionamento da Reforma, talvez não publicamente, mas acabaram, há registros de que aderiram à Reforma Protestante, então produziram muita coisa, muita arte voltada para esse período. Olha só, são estilogravuras interessantes que se tem, óbvio que nem todas aqui são do Dürer e do Karnak, mas eles têm então esse papel aí. Vai falar, claro, morte de Lutero, relacionamento de Lutero com Zwinglio, relacionamento de Lutero com Melanchthon, como que Lutero ele vai abandonando aqueles costumes católicos, tanto de vestimenta, né? Ele vai deixar de usar ali as vestimentas do mosteiro já depois de um tempinho já que a reforma está acontecendo. Enfim, é muito legal, gente. Tem muita informação bacana. Eu acho que vale muito a pena. Vai enriquecer o conhecimento que você tem aí da história da Reforma, da história de Lutero, porque obviamente é uma biografia, né? Conta a vida de Lutero, mas como eu disse, ele vai sair daquele senso comum, né? Vai sair daquelas informações comuns e vai rechear um pouco mais. E se você não conhece nada de Lutero, você não conhece nada sobre esse grande personagem da Reforma Protestante, é um livro que vai então te posicionar, vai te ensinar muito sobre Martinho Lutero, aí o grande nome da Reforma Protestante. É claro que ele não vai colocar Lutero como o único, como a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, mas vai mostrar que Lutero foi sim importante, foi o grande nome, o famoso javali selvagem que saiu à solta nas vinhas do Senhor, como o Papa vai dizer. Esse grande homem aí que teve papel importantíssimo. Tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre a teologia de Lutero, como que Lutero entendia o culto, como que Lutero entendia a liturgia, como que Lutero lidava com a música, como que Lutero lidava com a arte. Gente, fantástico, olha só.
Cativo a Palavra, a Vida de Martinho Lutero, Roland Baton, lançado aí por Edições Vida Nova. É um livro de 2017, mas é um livro atual sobre esse grande homem, tá? Eu vou deixar o link para adquirir o livro aqui na descrição. Você comprando pelo link que vai estar aqui, você contribui para esse canal, para que a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. E é isso. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.